Herança da Família. Já estamos de volta com o seu programa Herança da Família e agora nós vamos falar sobre um assunto de grande interesse, não só da população de Maceió e nem do Brasil, mas de todo o mundo. Vamos falar sobre a má alimentação que é causada pelo estresse diariamente. E nós convidamos uma especialista no assunto para falar sobre esse assunto, batendo um papo descontraído. Você confere a partir de agora no quadro Saúde da Família. Cuidar da saúde, estética e autoestima é primordial. Por isso, a Bensiqueira conta com os melhores procedimentos de estética corporal e facial, micropigmentação, tratamento capilar, bronze a jato, massoterapia, depilação, guia da noiva e muito mais. Rua Jorge Montenegro, 563, Santa Amélia. Bensiqueira, o jeito certo de viver. Hoje o nosso programa vai falar sobre alimentação saudável. É verdade que quando estamos sob estresse e pressão, tendemos a escolher alimentos menos nutritivos. E hoje vamos ver aqui algumas opções, poucas saudáveis, mas que são comuns entre brasileiros. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma nutricêutica que é especialista nesse assunto, que é a Mariana dos Anjos. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada pelo convite, pela atenção de vocês. Para mim é uma honra estar aqui no programa com vocês para partilhar sobre esse assunto. E esse assunto, para mim, é um dos melhores porque fala sobre alimentação. Sim. Sabemos que nós precisamos nos alimentar de uma forma correta, saudável. E veja bem, as pessoas têm uma tendência de, assim que acorda, logo cedo, ingerir alimentos que têm cafeína. E eu gostaria de saber quais são esses alimentos. Então, temos vários no mercado, né? O café é uma coisa exclusiva dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas a nível internacional. Ele é um alimento mais apreciado mundialmente, né? Fora o café, temos chás. Olha que interessante, chás. Sendo que chás, quanto mais é escuro, mais cafeína ele tem, né? Além dos chás, temos os refrigerantes, a Coca-Cola em específico, tem um teor maior, mais avançado, como os chocolates, achocolatados, bebidas mais escurecidas têm o teor de cafeína um pouco mais acentuado. E quais são as opções, por exemplo, que ele deveria estar tomando? Tipo, você já falou que o chá que é mais escuro, esse possui muita cafeína. Isso. Então, é preciso que ele venha ter um hábito de tomar alimentos, de ingerir líquidos que tenham menos cafeína. Isso. Por exemplo, o suco na questão da manhã. Isso. Chá que são menos claro, menos escuro, perdão, né? Isso. Então, assim, existem outras fontes alimentares, como iogurtes, coalhadas, sucos de preferências mais cítricos, porque são mais nutritivos, né? Existe também até o próprio café, sendo que tudo na vida é dose, é quantidade. A gente não pode tomar deliberadamente, até porque o excesso de tudo pode causar algum transtorno no futuro. Então, o excesso de cafeína pode deixar a gente muito enérgico, deixa a gente um pouco agitado, ansioso, irritado. E hoje em dia a gente está trabalhando muito sob pressão, né? E se a gente não tiver o controle na nossa alimentação, vai causar alguns transtornos que não vão ser positivos para a saúde humana. E falando sobre pressão, é verdade que quando as pessoas estão sob pressão, né, estresse, ele termina não se alimentar corretamente. É verdade. Então, assim, as pessoas, elas transmitem o alimento como fonte de alegria. E é realmente, o nosso corpo, quando a gente come doces, que são as preferências das pessoas na hora do estresse, da angústia, elas comem muito doce, compulsivamente. E é verdade que o doce, ele dá um conforto, ele libera, o nosso corpo libera um hormônio chamado serotonina, que é aquela sensação de prazer, o nosso humor fica mais aflorado, mais sorridente, né? E aí a gente acaba comendo e trocando alimentos compulsivamente para suprir aquela necessidade emocional, que a gente fala muito sobre a fome emocional. Essa fome emocional, ela leva a transtornos alimentares, como a compulsão alimentar, levando a distúrbios do futuro que não tragam bem à nossa saúde humana.
E como é que as pessoas, por exemplo, elas que estão em casa nos assistindo agora, têm essa preocupação de produtos orgânicos e não orgânicos? Como é que essas pessoas podem identificar quando é um produto realmente natural ou tem alguns produtos químicos envolvidos no alimento? Acho que uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente tem que procurar sempre o mais natural possível, o que for de agricultores, aquelas feiras livres, saber escolher os alimentos, observá-los, ler rótulos. As pessoas não têm o hábito de ler rótulos, ler os ingredientes, a composição nutricional, só observa o teor de caloria, se engorda ou se emagrece, ou se tem menos ou se tem mais, ou se ele é light ou se ele é diet. Esses produtos industrializados, eles são cheios de química, conservantes, acidulantes, que isso empobrece a população a nível de saúde. A gente percebe, se você observar direito, que as pessoas antigamente dificilmente adoeciam. Por quê? Porque consumia alimentos mais naturais, com menos química. Hoje em dia é moda comer comida prática. Ao invés de fazer um suco, toma coca. Ao invés de comer uma fruta, prefere comer um Cheetos, uma pipoca pronta. Um pastel, né? Um pastel, para compensar uma fome. E a gente percebe que as pessoas adoecem mais. E o corpo, ele se transforma, né? As taxas, elas aumentam. Sim. E a gente percebe que hoje em dia, pessoas com 10, 15 anos de idade já têm diabetes. É um distúrbio em cima de outro distúrbio. E a gente percebe que toda educação é gerada pela família. Quando a família traz esses alimentos para dentro de casa, educa os seus filhos ou os parentes com aquele hábito ali, prático e rápido, achando que está alimentando e não está. Está desnutrindo até ele mesmo. Desnutre a família e desnutre ele mesmo. Né? E a gente percebe que hoje em dia realmente o estresse, a correria, ela está intensa, mas se a gente se alimentar melhor, o corpo agradece, a gente vive melhor, a gente não vai ter diabetes até os 70 anos, vai continuar comendo açúcares, sendo que de preferência os mais escuros, que são os mais saudáveis, ou até o próprio mel de abelhas, né? Que não deixa de ser um adoçante natural e preservado pelas abelhas. Era até isso que eu ia te perguntar, quais são as opções então para que essas pessoas possam fugir desses alimentos perigosos no dia a dia? Então, sempre tentar buscar a saúde e a qualidade de vida em primeiro lugar. Então, busque sempre os naturais, o que a natureza nos oferta. Frutas, verduras, méis, açúcares mais escuros. Você tinha dado uma dica para mim muito importante, a questão do mel. Sim. Quanto mais claro, um pouco de perigo também tem aí, né? É verdade, porque quanto mais claro o mel for, mais rico em glicose. E a glicose, ela é rapidamente absorvida pelo corpo. E aí as pessoas que apreciam doce, é um perigo. Porque ao invés de tomar uma colher por dia, toma 4, 5, e aí todo o excesso faz mal. Então, quanto mais escuro o meu mel for, mais nutritivo ele é, mais encorpado, mais rico em sais minerais, vitaminas, e ele é mais rico em frutose, o açúcar mesmo da fruta que a abelhinha foi lá colher para poder virar mel. Por exemplo, aqui eu estou com ele em mãos, o mel de cana-de-açúcar, que o pessoal confunde muito com o melaço, né? Não é melaço, por quê? Porque eu conheço o apicultor, né? Que é muito importante a gente saber a origem dos alimentos, não sair comendo compulsivamente. E a gente percebeu que esse mel de cana, os apicultores colocam a caixa da abelha do lado do canavial. Quando está naquele processo da cana, de moagem, de colher a cana, aí a abelhinha vai lá no néctarzinho da cana e transforma em mel de cana-de-açúcar. Esse é altamente rico em frutose, altamente nutritivo para o corpo. Uma ótima opção. Uma ótima opção, ao invés de tomar adoçante. Para que tomar adoçante se você não tem diabetes? Então, se você tem uma saúde bacana, consuma outro tipo de açúcar, ou um mel, ou um açúcar mascavo, demerara, ou de coco. Mas o açúcar branco, ele é muito pobre. O mel, ele é muito rico em frutose. Já o mel claro, ele é muito rico em glicose, né? E a gente percebe que hoje em dia as pessoas consomem bastante o mel claro, porque acha que esse é o mel de qualidade, é o mel verdadeiro.
Porém, de acordo com os estudos, quanto mais escuro, mais nutritivo, mais rico em sais minerais, mais rico em frutose. Isso vale também para o açúcar. O açúcar, então, o açúcar, quanto mais escuro ele for, mais perto do natural ele é. Quanto mais branco, mais pobre. Quando a gente fala pobre, é porque ele é pobre em sais minerais. Ele nutre, mas ele, ao mesmo tempo, ele acumula gordurinhas localizadas indesejáveis, que a gente não acha bacana para o corpo e depois começa a reclamar dizendo que não está bem e não sabe qual o motivo. Qual o motivo? Mas a gente sabe, na verdade, qual é o motivo. É porque a gente não quer pensar um pouquinho, né? Mariana, sabemos, você tocou num assunto muito importante sobre, antigamente as pessoas viviam mais porque passavam muito mais tempo no campo. Isso. Há 30 anos atrás começou a ter uma onda de pessoas migrando para a cidade. Sim. E aí vão se habituando à tecnologia dessa capital, dessa cidade. A própria tecnologia, o avanço dela também prejudica? Prejudica. Vou dar um exemplo básico. Antigamente, a nossa televisão, a gente tinha que se levantar para trocar o canal, não é? Isso. Hoje em dia, é no controle remoto. E a gente sabe que se a gente tiver a distância e a gente apertar canal 11, por exemplo, e não pegar, a gente xinga, a gente reclama, já se estressa facilmente. Sim. Já muda o humor, porque tem que se levantar para ir lá trocar. E a gente percebe cada vez mais as pessoas sedentárias. O uso constante do celular. Então isso se vicia. Aí come qualquer besteira e fica naquele vício de celular, de televisão. E se desvirtua facilmente das coisas mais naturais. Os esforços naturais do corpo, a gente se preserva bastante. E falando de alimentação, falando sobre os cuidados, qual é realmente a regra ao pé da letra? Quantas vezes nós temos que comer ao dia? Então, para o nosso metabolismo ficar legal, funcionando, pense como é que um bebê se alimenta. Tudo é desta forma, a cada 2 ou 3 horas. O importante é que eu me alimente. Agora, me alimentar com a cabeça, comer com qualidade, preservar, procurar sempre o mais natural. Eu sei que existem as tentações, eu sei que existe também problemas na vida da gente, mas vamos tentar nos cuidar para cuidar dos outros. Tentar sempre buscar o melhor para manter todo mundo saudável, bacana. Lembre-se, gente, a cada 2 ou 3 horas se alimente de um suco, é de um iogurte, é de uma coalhada com a granola, é de uma vitamina. Procure sempre, se for comer algum biscoito, ou você mesmo faz em casa, procura na internet, tem tanta receita. Ou busque sempre os alimentos mais naturais, até um biscoito. Olha a informação nutricional. Especialistas existem para esclarecer, tirar dúvidas, desvendar mitos e verdades, né? E... Falando sobre mitos e verdades, antes de terminar essa entrevista, eu queria que você falasse essa questão de, por exemplo, nós temos esse hábito de só se alimentar quando sentimos fome. Ou quando a gente vai tomar água, a gente só vai quando realmente sente sede. Isso é um perigo ou pode ser naturalmente? Isso aí é uma coisa natural? É um perigo. É um perigo porque, assim, a gente sabe que existe muitos hormônios no nosso corpo, né? E a gente sabe também que existem as nossas vontades. Tudo na vida é uma questão de força de vontade. Tente sempre buscar a qualidade do seu corpo para que ele se permaneça cada vez mais forte. E a gente sabe que a água ela é essencial para o corpo, para hidratar o corpo, hidratar o cabelo, a pele, acordar os órgãos, manter o nosso metabolismo funcionando. Então, assim, é muito importante essa sua pergunta. Por quê? Porque as pessoas não buscam mais a vontade. Não estou a fim de comer, eu não vou comer. Ou então, eu quero emagrecer e fico horas sem comer. E o corpo, ele responde de uma forma acentuada. Se eu não como ou não me alimento nas horas adequadas, o meu corpo, ele começa a consumir a energia de onde não pode. Então, quando as pessoas têm uma dor de cabeça, é normal? Não. Porque a dor de cabeça ela é gerada por 2 fontes. Ou você está muito estressado e preocupado com alguma coisa, ou você não se alimentou na hora
correta. Olha, isso eu não sabia. É? Eu não sabia. Então, preste atenção você em casa, que talvez nesse momento você possa estar sentindo uma dorzinha de cabeça. Vai comer ligeiro. Inclusive, estamos na hora da janta, né? É verdade. O nosso programa é passado na hora da janta, então vai comendo aí direitinho. Mas antes, assiste o nosso programa, né? Com certeza. É muito importante a gente se alimentar de conhecimento, né? E para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês hoje esclarecendo sobre alimentação. Nós que agradecemos, Mariana. Você é um amor de pessoa, nos informou de uma forma muito, assim, positiva. Que né? legal. E você aí de casa, se você quiser entrar em contato com nossa produção para dar sugestões de reportagens sobre alimentação também, é só entrar em contato com as nossas redes sociais, faremos questão de poder responder a você. Um grande abraço e até a próxima. Eu sugiro que você reveja este vídeo em nosso canal no YouTube, Herança da Família, e aproveite as informações que a nossa nutricêutica acabou de passar para você aí de casa. E lembre-se, precisamos ser disciplinados quando se trata da saúde, ok? E agora nós vamos com uma reflexão motivacional para você. E é claro que a gente vai com Rodrigo Ribeiro. Olá, meus amigos, e hoje eu tô com a blusa da nossa escola de teologia, o Itamave. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele disse, não estejais ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade provoca medo, o coração bate forte, aquele calafrio. Você já teve crise de ansiedade? Pois é, a depressão é medo, puro medo, porque quando a sua fé está em baixa, a sua dúvida está em alta. Mas quando a sua dúvida está em baixa, a sua fé está em alta. Toma posse dessa palavra. Amanhã eu quero orar pela sua cura. Você que tem depressão, síndrome do pânico, você vai se ver livre disso. Eu venci princípios dessas coisas e venci. E você vai vencer também. Na rua Teófilo de Barros, número 122, no Ministério Amor de Verdade. Acesse as nossas redes sociais. Saiba mais sobre o Ministério Amor de Verdade. Que Deus abençoe a sua vida e tire a dúvida do seu coração. Opa, chegou o que eu queria! Olá, meus amores de Rio Largo, Marcelo vizinho, não perde tempo não, vem pra cá pro centro de Rio Largo, aqui você vai encontrar self-service com nova administração, Dona Fafá, porque é mania de se comer aqui, meu amor. Vem pro centro de Rio Largo, vem pra Dona Fafá, restaurante self-service. Agora eu vou comer, tá bom? Tchau, tchau, gente! Olá, meus amores! Estou aqui no centro de Rio Largo para mostrar para você a Paraná Móveis com lindos e maravilhosos estofados de canto que pode ser seu aí. Então você não perde tempo não. Olha esse outro lindo e maravilhoso estofado de 2, 3 lugares. Já pensou você nesse sofá assistindo a Herança da Família? Então não perde tempo não. Vem pra Paraná Móveis, meus amores!